Oi, tô aqui hoje para conversar um pouquinho. Deu vontade de vir trocar uma ideia, falar do coração, falar do que o coração sente, falar do que eu vivi nesses últimos dias e algumas ideias que surgiram hoje para mim. Esses vídeos sempre acontecem no momento que eu não espero, assim, realmente eles surgem, penso eu que a partir de uma intuição ou de uma forma que eu venho juntando os conhecimentos e aí tem um momento que eu preciso colocar isso, trazer isso para fora. E por isso que eu gosto de gravar os vídeos, que aqui eu registro esses pensamentos, esses conhecimentos que eu recebi. E é bom compartilhar, é bom levar isso para outras pessoas. Eu gosto de fazer isso. Então, tô aproveitando esse início de noite aqui na rede para conversar um pouquinho comigo mesma e com vocês. Esses pensamentos surgiram para mim nesses últimos dias por conta de um livro que eu li. Aqui para vocês ele vai aparecer com o nome ao contrário, porque eu tô gravando da câmera do celular. E A Profecia Celestina, uma aventura da nova era. E esse livro eu tenho ele há alguns anos. Era de uma pessoa que me emprestou ele, acabou ficando comigo. Numa época que eu não estava no meu autoconhecimento, não entenderia se eu tivesse lido esse livro naquela época como eu entendi hoje. Eu já tinha assistido esse filme, mas como a gente sabe, eu pelo menos tenho esse pensamento, um filme ele nunca traz pra gente o que o livro realmente quer trazer pra gente, né? Eu tenho mais facilidade de entrar na história que o livro quer, o conhecimento que o livro quer trazer, do que quando é traduzido para um filme. E aí agora esse livro chegou, ele estava aqui na minha casa rodando aí há alguns anos, e semana retrasada eu peguei para ler, e aí eu comecei a entender a profundidade desse livro. Ele foi escrito em 1993, o nome do autor dele é James Redfield, acho que é isso que fala. E enfim, assim, não me aprofundando muito no que o livro quer dizer em si, mas o título dele já diz muito, né? Que é uma aventura da nova era. E essa aventura da nova era, o que é? Esse personagem principal do livro, ele vai para o Peru à procura de um manuscrito que foi descoberto lá, com 9 visões, e essas visões elas falam sobre o que a humanidade viveria na nova era, o que seria a nova era. E isso foi escrito em 1993. Então ele vai para lá e vive essa saga, né? O governo do Peru, junto da Igreja Católica, está tentando destruir esse manuscrito, onde consta essas visões que são formas da humanidade entender o que nós vivemos. O que nós vivemos a partir do que hoje já é muito fácil a gente entender, porque a gente já está dentro dessa nova era, né? Quem está aí no processo de autoconhecimento, de entrar nesse entendimento da espiritualidade, já entende que a gente não vive nesse planeta, essa vida, simplesmente para conquistar bens materiais ou para só a procura de dinheiro, enfim, do que a gente viveu aí até pouco tempo e ainda tem muita gente que vive. E aí esse livro ele vem trazendo isso de uma forma muito clara a cada visão. Eu não vou trazer aqui todas as visões, mas a primeira, por exemplo, é quando a gente se dá conta que o mundo é feito, como eles dizem no livro, de coincidências, que eu chamo de sincronias. Então a gente começa a perceber que o que acontece na nossa vida são sincronias que vão acontecendo, são essas coincidências que vão nos levando sempre em resposta de algo ou da gente cumprir o que a gente veio cumprir nessa vida, nesse propósito de vida que a gente está aqui cumprindo na nossa missão. Seja ela profissional, seja familiar, seja no relacionamento amoroso, seja no lugar que você escolheu para morar, seja com as pessoas que você escolheu conviver e de alguma forma ajudar e ser ajudado por elas. Então, se você começa a perceber essas coincidências e ouvir e seguir o caminho que essas coincidências te pedem para seguir, automaticamente mais coincidências vão acontecendo,
ao ponto de que você vai começando a viver uma vida superior ao que seria viver só dentro do que a gente viveu a vida inteira acreditando que seria verdade. E aí ele vai trazendo a cada momento que ele vive, né, no Peru, a história, a cada visão que ele descobre, ele vive uma realidade dentro daquela visão que faz ele entender o que aquela visão está querendo dizer para ele. E lendo esse livro foi muito interessante, porque eu fui lendo aos poucos o livro e cada capítulo fala de uma visão, eu acabava de ler aquele capítulo e aí quando eu vi eu estava vivendo uma situação que fazia eu entender exatamente aquele capítulo que eu tinha acabado de ler, aquela visão que eu tinha acabado de ouvir de uma outra forma, porque nenhuma delas foi uma novidade para mim, todas elas de alguma forma eu já tinha, seja nos cursos que eu fiz, nos vídeos que eu assisto no YouTube, e de intuição minha mesmo, eu falava, é lógico que assim, eu já tinha percebido que era isso, eu já sabia que era isso, né? Então, foi muito bom ir constatando através do livro e das coisas das coincidências que foram acontecendo na minha vida durante esses dias, que o livro realmente, ele só vem colocar a gente a entender que a gente chegou nesse momento. E lá em 1993, quando o autor escreveu o livro, ele falava exatamente o que a gente estaria vivendo hoje, em 2020, 2021, né? Que é esse momento que a gente está passando aí por uma transformação, por esse despertar de uma consciência, por tantas pessoas que estão começando a enxergar a vida além do que se enxergava. E aí hoje eu fiquei analisando um pouquinho isso, assim, enquanto eu estava aqui limpando a casa, é o meu momento de meditação, como eu já contei em alguns momentos, principalmente no Instagram. Varrer quintal, dar faxina na casa, arrumar a cozinha, são os meus momentos que eu também faço as minhas meditações e aonde os meus insights vão chegando sobre algo que eu esteja estudando. E aí eu fiquei lembrando o que foi pra mim, assim, contar um pouquinho da minha vida quando eu ouvia falar da nova era. Bom, eu fui criada na religião católica e sou muito grata, antes de qualquer coisa, pelo que eu aprendi na religião católica e como eu fui criada na religião católica. Em Burarama, a maioria das pessoas da minha família, principalmente, são católicas. Era o local que eu tinha para ir, no meu mundo aqui de Burarama. Para mim, a espiritualidade, eu nem conhecia essa palavra, né? Existia a religião católica que me conectava a Deus, ao meu anjo da guarda, Nossa Senhora. E aí foi aí que eu fui criado. E foi aí que eu aprendi muito do que eu sei e de quem me tornou hoje, do que eu sou hoje. Se eu não tivesse uma base dentro de uma religião, eu tenho certeza que eu não estaria vivendo o que eu sou hoje. Então, antes de qualquer coisa, eu sou muito grata a isso. E não me entendam mal a partir daqui. Mas o que ainda fica muito claro no livro, eles deixam isso muito claro, e sem uma forma de querer negar não a responsabilidade, de negar a importância da religião católica, né? Porque ela foi realmente necessária para a gente chegar, a humanidade chegar onde está hoje, senão acho que, não só a religião católica, né, gente? Estou falando da que eu fui criada, mas de todas as religiões, elas foram necessárias como base para que as pessoas sobrevivessem até hoje, porque a humanidade estava num processo tão... como que eu vou falar, tão precário de vida que acho que todos teriam se matado, teria virado uma grande zona, assim. E as religiões, elas vieram para colocar suas regras, suas doutrinas, para que a gente conseguisse chegar a quem somos hoje. Mas a gente está chegando no momento que o que eu acredito, essa é uma forma minha de ver, é que a gente não vai precisar mais de seguir uma religião. Porque a religião, ela impõe pra gente pensamentos que vêm de um grupo de pessoas. E aí, quando eu fui criada lá na religião católica, eu participava muito dos grupos de orações, né, dos encontros de adolescente, que falava muito dessa nova era como uma forma negativa, como uma forma que o mal estaria chegando no planeta Terra e nós seríamos convencidos de que esse era a melhor forma de viver. Se alguém estiver me vendo aqui e que foi criado na religião católica e tem aí minha idade,
com certeza passou por esses ensinamentos, né? Existiam símbolos da nova era, o que a gente não podia fazer porque estaríamos ligados à nova era, que era algo relacionado ao demônio. E isso me criou crenças que me impediram por muitos anos, aí, não anos, né, mas que eu só tenho 4 anos que eu iniciei meu processo de autoconhecimento, mas o meu início foi muito difícil eu aceitar entrar nessa nova forma de pensar, porque o tempo inteiro eu batia de frente com o que era a nova era. E que eu tinha aprendido que era algo do mal e que eu estava sendo convencida que aquilo era bom. E eu tive que ir realmente em encontro a muitas crenças que me limitariam se eu não tivesse aí tido o apoio do Theta Healing, do Reiki, para ir me curando dessas crenças e de outras pessoas que me ajudaram a entender que isso era uma forma errada que foi colocada pra gente ter medo de simplesmente evoluir, de sair do poder que a igreja sempre colocou sobre a sociedade. Isso foi iniciado lá na época ainda dos impérios, né? Que os imperadores, eles tinham esses combinados com os papas, né? E os papas não, o papa, os bispos, os padres, eles tinham esses combinados entre a monarquia, né? Entre a política, enfim, entre os grandes senhores de terra e as igrejas, para que eles tivessem um controle sobre a população, para que eles pudessem estar no controle da situação. E mais uma vez eu falo, não acredito que foi totalmente errado, porque alguém tinha que estar no controle naquele momento, mas que hoje a gente já entende que a gente não precisa desse controle. Hoje a humanidade já tem conhecimento suficiente para procurar o próprio caminho. Pelo menos algumas pessoas que já passam pelo seu processo de autoconhecimento, de se entender, de saber que existe uma verdade maior e que essa verdade está disponível pra gente, essa fonte divina, Deus, universo, seja lá o nome que você queira dar, que cada um pode dar o nome que quiser, é livre até para escolher o nome que você quer acreditar, se é Deus, se é Jeová, se é Krishna, se é, sei lá, o que você quiser. A gente não precisa de uma pessoa entre eu e essa fonte divina, que foi o que a igreja sempre quis ter sobre todos nós, ter o controle sobre isso, né, para que a gente não pudesse acessar todo o bem que a gente tem disponível pra gente, que é só o bem, é só a abundância, é só o amor. E é difícil a gente acreditar que esse Deus que eu acredito, ele possa de alguma forma me impedir de viver esse bem maior, né, que exista um castigo, que exista o pecado, como a igreja coloca, que me distancia dessa fonte divina, dessa fonte de amor infinito, e que faz a gente não ter acesso a isso, porque a gente acaba realmente acreditando que precisa ter alguém que me leva até esse amor divino. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso ter um padre, para que só assim eu chegue até ele. É lógico que os padres estudam muito, os ministros da palavra, quando vão celebrar, e que eles ajudam a entender esse amor divino de uma forma mais clara, mas que eles não são os únicos que podem me levar até esse amor divino. Talvez eu tenha um contato com uma árvore, eu vou ter essa fonte divina de uma forma muito mais clara, muito mais real para mim, que faz muito mais sentido para mim do que se eu sentar num banco de igreja hoje, que já não faz sentido para mim, ver imagens de pedra na minha frente, na maioria das vezes ensanguentada ou com cara de sofrimento, e que não me conectam ao que eu hoje acredito que seja essa fonte divina que me criou, que me colocou aqui para viver essa experiência humana aqui na Terra, sabendo que eu sou um espírito em evolução. Então, o que eu penso diante dessa criação que eu tive na religião católica, diante desses 4 anos de estudo que me levam a entender a espiritualidade, a me colocar hoje como uma forma de fazer hoje o maior propósito da minha vida, assim, é viver a minha espiritualidade. Em todos os momentos da minha vida que eu posso, eu estou conectada a essa espiritualidade. Hoje eu procuro entender que eu sou realmente um espírito passando por essa experiência humana no papel de Poliana Gava, dentro desse local que escolheu viver nesse momento, da profissão que está exercendo,
e de todos os aprendizados que eu venho tendo dentro da minha família, dos meus relacionamentos, enfim. Mas que é só uma experiência. Então, vivendo esse autoconhecimento nesses anos e ainda agora recebendo o que está fresquinho aqui, os conhecimentos desse livro, da Profecia Celestina, Uma Aventura para a Nova Era, me faz eu ter mais clareza sobre isso tudo. E que cada visão fala um pouquinho disso tudo que eu tô falando com vocês, né? De entender que as coincidências não são coincidências só, né? São respostas. E quando você... Eu não vou lembrar a ordem, nem quis também anotar a ordem, porque eu acho que se vocês quiserem, leiam o livro para vocês tirarem as próprias conclusões. Mas que a gente, percebendo que não são só coincidências, a gente vai ter perguntas, e a partir dessas perguntas a gente vai encontrar respostas que vão nos levar a outras respostas, cada vez nos colocando nesse fluxo de abundância, de amor, de prosperidade, de conexão com pessoas que nos trazem mais respostas e que estão mais dentro do que a gente veio cumprir nessa vida, dentro do propósito. A forma que nós educamos as crianças é uma visão que me deixou muito a pensar, assim, né, como a humanidade entrou nisso de ter filhos, e os pais não dão conta de trocar essa energia, porque uma das coisas que fala no livro de muita importância é o entendimento de que tudo é energia e que existe essa troca de energia o tempo todo. E por não sabermos lidar com essa troca de energia, existem tantos conflitos na nossa humanidade hoje, porque o conflito acaba sendo uma forma de você pegar a energia da outra pessoa, de você receber a energia da outra pessoa, né? Dentro de uma briga, das guerras, dos conflitos em família, seja o que for, essa é a forma que a gente mais recebe energia de outra pessoa, porque nós não temos consciência de onde nós temos a fonte de energia, que é a fonte divina, e que aí veio muito em encontro a tudo que eu estudo como reikiana, né? Como professora de reiki. E aí, lendo o livro, eu pensava, gente, isso eu não posso entender esse livro somente como uma ficção científica, porque eu passaria a deixar de entender tudo que eu acredito que o Reiki me ensina, porque o Reiki me ensina exatamente tudo o que falava no livro, que é quando a gente se conecta com a fonte divina, quando a gente se conecta com o amor divino, a gente não precisa receber energia, seja de qual forma for, de conflito ou de relacionamentos codependentes, que no livro fala, eu fiquei impressionada porque esse termo estava sendo criado naquele momento, né? O entendimento do que é um relacionamento com codependência, que você depende da outra pessoa o tempo todo, então você tem que estar no controle da outra pessoa o tempo inteiro para que ela dependa de você. Isso é cansativo, isso depende que os dois tenham um gasto de energia muito grande, um suga a energia do outro o tempo todo, e se a gente está desconectado da fonte divina, seja qual forma você escolheu a partir da sua espiritualidade, você uma hora realmente vai estar esgotado. E aí a gente chegou nesse ponto de calamidade que a humanidade está, de tantas doenças e crises e problemas de diversas formas, acreditando que somos aí só uma célulazinha do planeta Terra. Então, uma forma da gente trocar essa energia seria com as plantas, como fala no livro, né? De você energizar o seu próprio alimento, você ter ali a sua horta e você gerar a energia daquele alimento para que ele cresça, que ele floresça, produza, e você se alimenta daquela energia que aquele alimento está trazendo para você. E de tantas coisas que fala, assim, principalmente no momento que fala no livro, que a humanidade vai entender um momento. Isso fez muito sentido com algo que eu venho pensando já há algum tempo aí na minha cabeça, né? Que eu fico pensando, gente, pra que existe tanto eletrodoméstico, tanta coisinha, né? É a fritadeira, é o micro-ondas, é a torradeira, Pra que a humanidade criou isso tudo? Qual o fundamento disso no planeta Terra? E aí no livro me respondeu isso, falando que a humanidade criou isso tudo para que chegue um momento, que eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento, de que a gente vai entender que a gente já tem tudo tão à mão que a gente vai ter tempo de sobra simplesmente para entender o que a gente veio fazer nesse planeta. E essa é a grande missão do ser humano aqui no planeta, né? A gente não tem outra missão. Como os únicos animais conscientes, que não viemos aqui só para
nascer, caçar para você ter alimento, reproduzir e morrer, né? Os animais inconscientes, eles vivem só nisso, comer, reproduzir e morrer. O ser humano não, ele veio a mais que isso, ele veio cumprir algo a mais, que é ter consciência do que ele veio fazer na Terra, além de ter que comer, reproduzir e morrer. Então, se a gente veio com essa capacidade, a gente vai poder usar mais dessa missão que a gente tem aqui, que é entender quem viemos para ser, e aí entra o autoconhecimento, porque a gente tem tudo à nossa disposição, né? A gente tem vários eletrodomésticos, a gente tem conforto de casas super preparadas, de automóveis, de lojas de entrega em casa, de qualquer coisa que você queira comprar hoje no mundo. Então a gente vai ter tempo de sobra, e aí, como fala no livro, a gente vai acabar trabalhando menos. As pessoas vão pagar por essa troca de conhecimento, de viver a espiritualidade dessa forma, e vai ser de uma forma que não vai exigir tanto dinheiro. Então, acho que nesse ponto a gente já está chegando, quem já está aí vivendo das terapias e dos retiros espirituais e de tudo isso, é uma forma muito rica de trocar experiências, de trocar a energia do dinheiro, que não é ruim, ela é necessária nesse meio. O que faz ela ser ruim é a energia que a gente coloca nela, né? Então, se for uma energia de abundância, de prosperidade, ela ainda é necessária, mas que, como diz no livro, a gente ainda não vive isso, ainda vai diminuir muito a necessidade desse dinheiro, porque a gente vai viver com coisas muito simples, né? A gente vai viver do próprio cultivo do alimento, de ter mais contato com a terra, que aos pouquinhos está acontecendo, quando as pessoas estão voltando a viver uma vida mais simples. E esse é o caminho de cura do planeta, como diz no livro, como eu acredito que é realmente, e como muitos professores que eu assisto aí me falam sobre isso também. Então esse é a minha troca, a minha fala do coração. Fechando, eu tô gravando esse vídeo hoje, finalzinho de 2021, hoje é dia 29 de dezembro, o Mel tá aqui, por isso que a câmera tá balançando. Dá um oi lá, Melzinho. 29 de dezembro de 2021, e eu achei que eu não ia gravar mais nenhum videozinho, mas hoje me deu vontade de vir aqui ligar a câmera e deixar o coração falar, mais sozinho do que pela razão, mais pela emoção do que pela razão, e simplesmente é assim. E é engraçado, tô aqui pensando que enquanto eu comecei a colocar a câmera aqui pra filmar e tal, eu deixei a janela aberta. E aí falei assim, o Mel vai entrar no meio da filmagem e vai ficar fazendo barulho. E aí foi exatamente o que aconteceu, né? Ele, como coincidências, quando a gente tá bem ligado, a gente já sabe o que vai acontecer no futuro. E não é porque está acontecendo no futuro, é porque a gente vive o eterno presente. Então, antes que o Mel faça arte e derrube tudo, eu vou desligar e agradecer por quem ficou aqui ouvindo, compartilhando. Tomara que tenha feito um pouco de sentido. Entendam quem ainda estão vivendo dentro da religião. Me preocupo muito porque eu não quero em nenhum momento pensar que eu desrespeito tudo que a religião foi, mas hoje já não faz sentido para mim. E entendo a importância de quem ainda vive dentro de uma religião, e respeito muito, e que a gente passe a cada vez, independente de estarmos em uma religião ou não, mas ouvir o nosso coração, ouvir o que é a nossa verdade e aprender muito dentro de uma igreja também, viver essa verdade que é ensinada desse Deus maior, que é puro amor, que é pura conexão. É isso. Que o nosso 2022 seja de muito amor, de um coração calmo, de sentir que a emoção fala muito mais alto do que a razão. É isso. Namastê. Gratidão.